Se esse casamento está errado, então essa pessoa está em adultério. O nome que se dá isso é adultério. E ele vai... É com Deus, eu não sou dono do céu, salvador, nem nada disso. Mas o nome é isso aí, é adultério. O tema de hoje é: a pessoa divorciada pode se casar novamente? Bem-vindo, pastor Nicolas, bom te receber aqui novamente. Bom dia, pastor César, pastor Carlos, a todos que nos acompanham, obrigado pelo convite para tratar dessa parte 2. O pessoal ficou aí na expectativa, né, de ter um prolongamento desse assunto, então vamos ver se a gente consegue tratar de outras questões aí relacionadas a isso. Legal. Pastor Carlos Wagner, da Igreja Evangélica Sal e Luz, bem-vindo mais uma vez aqui nesse segundo tempo de debate. Obrigado, pastor César, prazer estar aqui de volta. Nicolas, prazer estar aqui contigo. E eu estou crente que hoje o Espírito de Deus vai nos guiar, vai nos ajudar a ajudar essas pessoas a esclarecer muitas coisas. Vamos lá, comecei aqui ouvindo o Nicolas, então vamos lá, Nicolas, como foi por ordem de idade, nós fizemos um sorteio auditado aqui e tal, só que não. Então, vamos lá, Nicolas, começa você. Bom, assim como nós já conversamos bastante na parte 1 desse debate, eu reforço aqui que a pessoa divorciada não pode se casar de novo, porque o divórcio, ou seja, a separação da convivência entre os cônjuges, não anula a existência, não anula a realidade do casamento. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 7, que é um texto que fala sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da ética matrimonial, também do relacionamento entre os cônjuges. Nós lemos no versículo 39 que diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então o texto é claro, categórico, cristalino, em dizer que o matrimônio existe enquanto as partes estiverem vivas. E só é permitido o novo casamento quando a parte que vai se casar é viúva. Caso contrário, olhando para o que diz Romanos capítulo 7 também, olhando para o que diz as palavras de Jesus, a pessoa comete adultério quando divorciada se casa com outra pessoa. Ela passa a ter 2 casamentos acontecendo ali. E isso é algo que a Bíblia considera uma abominação, algo irregular, que traz implicações para a vida eclesiástica. Então, uma pessoa recasada não pode ser pastor, não pode compor a liderança espiritual da igreja. Infelizmente, o que a gente tem visto é muitos pastores, a gente tem visto muitas pessoas ocupando cargo de liderança, ignorando esse preceito bíblico exposto ali em 1 Timóteo, que diz que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Então, evidentemente, isso diz respeito à ética matrimonial, isso diz respeito à conduta daquele pastor, daquele homem no seu casamento. E o que a gente tem visto é um abuso, é uma banalização do divórcio, é uma busca desenfreada por uma realização pessoal, ao invés de seguir o que a palavra de Deus diz. Então eu quero reforçar algumas coisas que nós falamos na parte 1, quero analisar os textos, que é o que importa aqui pra gente, não são as nossas impressões, não são as nossas emoções que ditam aquilo que o que a gente deve fazer, o que a gente deve viver, é a palavra de Deus. Então acho que no debate a gente vai tratar de alguns textos importantes aí. Ok. Pastor Carlos Wagner, sua opinião inicial sobre o tema. Pastor César, Nicolas, amados irmãos ouvintes, o tema realmente ele é muito sugestivo e acredito que vai ser infindável a sua discussão. No entanto, eu entendo, por mais que eu seja uma pessoa conservadora, tenho um matrimônio de mais de 2 décadas, que há casos e casos. No ponto de vista do meu debatedor, ele pensa que é totalmente inviolável que o casamento feito não possa ser desfeito. No entanto, o que dizer, por exemplo, eu acho que no ponto de vista do meu colega, Moisés não congregaria com ele, né? Ele não aceitaria Moisés como membro da sua igreja, como pastor, porque Moisés ele teve um primeiro matrimônio, foi casado, capítulo 3 do livro de Êxodo, e nesse primeiro matrimônio ele esteve ali com a sua esposa. A Joquebede, né? Não seria Joquebede, né? Seria não, Joquebede é a mãe dele. A Zípora. Desculpa, Joquebede é a mãe dele. É a mãe dele. Desculpa. E quando chega o capítulo 12 de Números, há um confronto entre Arão, Miriam com Moisés. Na verdade, eles fazem ali um protesto. Eles dizem, por que Deus fala com Moisés se ele é casado com uma mulher etíope, uma cuxita, né? E aquilo não agradou a Deus. Mas foi lançado em rosto de Moisés que ele tinha a esposa de Midian, que seria Zípora, filha de Jetro, com a qual ele teve 2 filhos, né, Gerson e Eliezer. E posteriormente, depois do caso do capítulo 4 de Êxodo, que ele obrigou Zípora a circuncidar os filhos, e ela o considerou como um marido sanguinário, ela some da história. Ela não fica sequer nos bastidores da história. Lá na frente, a partir do capítulo 19, quando Moisés retorna com o povo ao deserto, Jetro traz a mulher dele de volta. Mas quando chega em Números 12, nós encontramos Moisés com Zípora. Então, eu acredito que nesse contexto, fica difícil entender como absolver isso, tá? Como aceitar isso. Um outro ponto interessante é que Jesus, ele desceu até Sicar, capítulo 4 de João, e o texto diz assim, César, e era necessário passar por Sicar. Quando Jesus chega em Sicar, Nicolas, Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana. E quando Jesus começa a conversar com ela, ele
expressa para ela que ela teve 5 maridos. Ela foi divorciada, provavelmente. Foi repudiada, não sei. Mas ela teve 5 casamentos. E o que ela tinha não era dela. Em nenhum momento Jesus usou isso para denegri-la ou diminuí-la, mas para dizer a ela que a situação dela não se resolveria com um novo casamento ou com uma nova união, mas que o problema dela era espiritual, que ele seria, nesse caso, o remédio para a sua doença. Então eu entendo que não é algo viável, aceitável, que fique se denegrindo, diminuindo o valor do matrimônio. O matrimônio é um só. No entanto, a Bíblia está cheia de exceções. A Bíblia está cheia de exceções. Ok. Tá? Pastor Nicolas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a menção de Números 12 ali, quando fala da mulher cuxita, né, não identifica se Zípora está viva, não fala o que aconteceu com ela, apenas menciona que Miriam e Arão ficaram bravos com Moisés por conta disso. Agora, não menciona o que aconteceu na história pessoal de Moisés, não menciona se ele já era viúvo, se casou de novo, se aquele termo ali, cuxita, pode se referir de algum jeito a Zípora, isso daí já é mais difícil porque é Etiópia. Mas tem autores que dizem, olham para a expressão e falam que pode ser uma referência mais abrangente, mais genérica, mas de qualquer modo, é uma inferência imaginativa. Eu imaginei que Moisés casou de novo. Isso não faz teologia. Da mesma maneira, o senhor citou a mulher... Então, mulher cuxita, você acha que é a mesma? Zípora? Não. É que o texto não está preocupado em falar isso. O texto só está preocupado em falar que Miriam e Arão ficaram bravos porque Moisés... Usaram isso de pretexto para ficar bravo com Moisés. Porque isso pode... tomado. Isso. A cuxita foi o motivo da discussão. Sim, foi o pretexto. Eles estavam bravos porque Deus só falava por Moisés e ele era autoridade. Mas eu acho que a gente não deve se prolongar nesse texto porque o texto não fala de recasamento. A proposta de Moisés não é falar, olha, eu recasei, então eu estou autorizando. Uma poligamia nesse contexto. Não, o texto não fala nada disso. O texto não fala disso. O texto só fala que ele casou. Agora, o que aconteceu com a mulher dele? Não sei. O texto não fala. Então, eu não posso falar onde a Bíblia não fala. O mesmo caso de João, ali onde aparece a mulher samaritana ali, que é dito que ela tinha vários maridos e tudo mais, mas nós também não sabemos o que aconteceu com os outros maridos dela. Não é dito. Eu não posso fazer inferências. Que ela seria viúva de 5 maridos, então. Não sei. O texto não diz. Eu não posso fazer inferências. O que eu sei é o que eu li pro senhor. 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Ponto. Como que o senhor lida com isso? Porque aqui é cristalino. É transparente. O que a gente percebe, na verdade, nesse debate é muita conveniência. As pessoas gostam de falar, não, que é isso, divorciou, tem que casar de novo, né? Por quê? Porque é difícil pra pessoa conviver, ficar sozinha pelo resto da vida. Muitas vezes ela foi alvo aí de uma infidelidade conjugal, ela foi a vítima. E como que ela vai aguentar isso? Isso é injusto. Meus irmãos, minhas irmãs, coloquem na cabeça que nós estamos no mundo caído e o pecado é grave, o pecado é severo. A infidelidade, qualquer coisa que abale o matrimônio tem consequências terríveis. E a gente tem que conviver com o resultado disso. Senão qualquer dificuldade que nós tivéssemos na vida justificaria a irregularidade, a desobediência para com a palavra de Deus. Então esses textos que o senhor mencionou, acredito que são inferências imaginativas, a gente não pode construir uma ética matrimonial em cima deles, porque os textos não se propõem a isso, e a minha proposta é que nós corramos para os textos que falam sobre isso. Diretamente. 1 Coríntios 7, convenientemente, Romanos, né? Não, convenientemente não, biblicamente. Porque eu não posso olhar para um texto e fazer inferências imaginativas. Por exemplo... Não é imaginativo que a cuxita foi mulher de Moisés. Não é imaginativo, mas dizer que ele recasou, isso daí é imaginativo, porque o texto não fala. Ou o texto fala. Não é imaginativo que Miriam e Arão o acusou por isso. Não, não acusou por recasamento. Acusou porque ele tomou uma mulher cuxita, não porque ele recasou. Mas por que razão? Mas a acusação ali é por conta mais da nacionalidade da mulher do que pelo casamento. Exato. Mas fica claro no texto que não é a mesma Joquebede. Exato. Provavelmente não é. Ainda que alguns estudiosos possam defender que é uma referência mais genérica, parece que não. Por quê? Porque o casamento de Moisés com Zípora aconteceu muito tempo antes desse episódio que é narrado aqui. Então pode ser outra mulher. E qual seria a grande questão? Onde isso implica em recasamento? Por não, quê? Aí você... já era casado com a Zípora, né? Acho que aí... mas o texto não fala o que aconteceu com ela. Aí quem tá devagando é você. Por quê? Não. Porque você também está sugerindo que não aconteceu ou que aconteceu. A Bíblia não fala no silêncio. Do destino da Joquebede. Da Joquebede na Zípora. Não fala. Se a Bíblia não fala, eu não vou falar. A questão é, o texto não se presta a falar de casamento. Vamos citar um texto que você citou no último debate e citou agora novamente. Que é citado por Paulo nas cartas pastorais, em 1 Timóteo 3, por 2 vezes Paulo cita, e em Tito 1, Paulo cita uma vez. A bispo, no caso o diácono, né, como diz o versículo 12, capítulo 3, seja marido de uma só mulher. Da forma como você expressa, com um contexto de interpretação literal, o que dá a entender é que, então, se for membro, ele pode ser marido de mais de uma mulher. No caso, então, é somente o bispo e o presbítero que seja marido de uma só mulher. Vou dizer o que acontece na minha igreja, porque lá eu sou pastor. Não, vamos no contexto bíblico. Não, porque a minha igreja nós seguimos a Bíblia, não as imaginações e invenções humanas. Então a gente faz o quê? A Bíblia diz que quem é recasado, quem tem mais de uma esposa, certo, não pode ser pastor, não pode ocupar um cargo de liderança espiritual. Ponto. Agora, a Bíblia fala que quem é recasado, divorciado e recasado, não pode ser membro de igreja? Não, a Bíblia não fala.
Se a Bíblia não fala, o que eu faço com os recasados que chegam na minha igreja? E tem recasados na minha igreja, claro que tem. Eu pastoreio eles com muito amor e com o mesmo zelo que eu faço com outros. O que acontece? Eles chegam na nossa igreja e nós falamos, olha, o nosso entendimento, à luz da Escritura, não à luz das nossas emoções, das nossas inclinações, não, à luz da Escritura, porque eu não me guio pelas minhas emoções porque meu coração é enganoso. Né? Então eu me guio pela palavra de Deus. Ela é o caminho a Bíblia ilumina o meu caminho. E nós falamos, a posição, a bíblica é clara de que você não pode ocupar um cargo de liderança na nossa igreja. Porém, você pode desfrutar de todos os benefícios da comunhão eclesiástica, você pode desfrutar do cuidado pastoral, você pode trabalhar aqui na igreja, você não pode ocupar cargos de liderança, porque a Bíblia coloca essa limitação. Ponto. É isso. Agora, pinta-se um quadro, um espantalho de que pronto, na igreja do pastor Nicolas, ninguém que é recasado pode ser membro. Isso é falacioso. Nem no caso do adultério, da traição, a pessoa então não pode casar novamente? E onde está escrito na Escritura que o adultério anula o casamento? Onde Jesus falou isso por 2 vezes? Não capítulo é 19, capítulo 5. Não, mas vamos lá, vamos analisar o texto, porque a gente não pode olhar a gente não pode ter as nossas impressões, assim, invenções. Nós temos que olhar para o texto. E o texto, no último debate, eu até já mencionei isso, que aqui nós poderíamos traduzir o texto de uma forma muito mais fácil de entender. O que acontece é que, convenientemente, Mateus 19 é traduzido de um jeito aí pelas pessoas, interpretado, melhor dizendo, de um jeito aí pelas pessoas, para que o recasamento seja possível, mas isso nem se passou pela mente aqui de Jesus de permitir esse tipo de coisa. Pelo contrário, Jesus está condenando essa postura. Veja lá, Mateus 19:3, olha a pergunta dos fariseus. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Esse é o contexto da pergunta. Certo. Respondamos, é lícito? Não, não é lícito repudiar por qualquer motivo. Jesus... Ainda que Moisés, por um motivo de pressão, talvez porque ele estava naquele momento sendo pressionado por uma grande multidão, problemas familiares e tal, ele resolveu permitir a carta de divórcio. Não foi ele que resolveu, né? Porque isso é a palavra de Deus. Deus permitiu e a própria Escritura fala que isso aconteceu por causa da dureza do coração do homem. Mas Moisés deu essa carta. Deu essa carta. E por quê? Justamente para proteger, não para banalizar. Era para proteger as mulheres, as pessoas mais frágeis da relação, que ficavam indo para lá e para cá, de acordo com os caprichos ali das partes. Mas o que o senhor chama de proteger, eu concordo. Mas o que o senhor chama de proteger, dava, na verdade, a ela o direito de ter um novo marido. Não. É só ler Deuteronômio 24. Não, ali a questão é justamente a bagunça. Depois a gente pode ir para Deuteronômio 24, porque ali é importante a gente ler o texto de acordo com as instruções ali. É o tema de Mateus 19. Sim, exatamente, é o pano de fundo aqui. Mas vamos lá. E aí Jesus responde com Gênesis. Ele fala, então respondeu ele, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Logo, não tem juiz de paz, não tem, cartório que desfaça o vínculo matrimonial. Certo? Não existe. É o que Jesus está falando aqui. Esse é o desejo de Jesus. Não é o desejo. É o desejo, é a vontade dele. Não. Quando Deus institui algo, aquilo é o que é. Se Deus falou, o casamento é perene. Então deixa ele concluir, aí depois vamos lá. Se Deus falou, o casamento é duradouro, é pra sempre, então o casamento é pra sempre. Então você está se contradizendo. Não estou me contradizendo. Porque está se contradizendo com Deuteronômio 24. Porque se foi Deus que determinou, há pouco você falou, não, foi Deus que deu a ordem a Moisés e Moisés fez o que deu. Deu o divórcio. Deu o divórcio. Agora você está dizendo que Jesus anulou o que Moisés fez. Não estou falando isso. Peraí, vamos lá. Não, eu preciso continuar. Então calma aí, ele vai continuar. Então, calma aí, eu vou fazer uma pergunta para aclarar a questão e aí você vai ter oportunidade. Então vamos lá. O senhor disse que o casamento não tem como desmanchar. Exato. Ok? Por conta de Gênesis. Porque a pergunta, Jesus remeteu a Gênesis, ok, beleza. Mas é verdade isso que ele falou. O senhor também disse que quem deu a carta de divórcio não foi Moisés, mas foi Deus. A carta de divórcio põe fim ao casamento. Não. Bom, é só ler o capítulo 24, versículo 2. Nós vamos para Deuteronômio 24, mas eu preciso lidar com as palavras de Jesus primeiro. Então, para você lidar com essas palavras, eu vou só deixar aqui o texto do Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa indecente, se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão, ele despedir na sua casa, e ela saindo, casar-se com outro homem, então peraí. Não está provando. O texto está provando isso? Ou o texto está só falando que isso poderia acontecer? Aí essa resposta vai ter que ser sua. Porque exatamente. O texto diz o seguinte. O texto diz... o João achou alguma coisa estranha na Maria. E ele chega na Maria e dá um documento. Ela pega esse documento e se casa com outro homem. Aí você está dizendo que não dá esse direito. Então agora a sua resposta é sua. Vamos lá. Depois nós vamos para o Deuteronômio 24. Depois nós vamos para lá. Continuando aqui. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Fica claro aqui que houve uma concessão
da parte de Moisés. Uma permissão. Uma permissão que, é claro, uma permissão que foi Deus, então. Regulamentada pelo próprio Deus. Teologia foi Deus. Regulamentada pelo próprio Deus ali. Está Deuteronômio 24 é a palavra de Deus. Mas vamos lá. Deixa ele concluir, aí você vai falar. Eu, porém, vos digo. Aí aqui é o cerne da questão. Aqui é uma questão que nas nossas traduções é difícil, porque existe aqui o que é chamado de cláusula de exceção, que eu já expliquei no debate da primeira parte. E eu vou explicar de novo. Perfeito. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Como isso é interpretado popularmente? Que se você se separa por causa de relação sexual ilícita, pede divórcio, você pode casar de novo, aí você não comete adultério. Mas não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Se nós fôssemos traduzir isso aqui de um outro jeito, um jeito mais fiel à construção grega, nós falaríamos assim: eu, porém, vos digo, uma tradução mais ou menos assim: quem repudiar a sua mulher, o que só pode acontecer por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então o que Jesus está falando aqui é assim... Porneia, né? Falando do grego, então, não sendo pela porneia, que é a traição, o adultério. Aí existe discussão se era questão só de moralidade. Porque a citação grega é essa, né? Mas a questão é que Jesus não está falando sobre recasamento. A cláusula de exceção, que é permissiva para alguns, não se refere no original grego. Não estou falando, eu não estou inventando. Eu estou falando aqui, o que o texto quer dizer é que essa cláusula, não sendo por causa de relação sexual ilícita, não diz respeito a casar de novo. Diz respeito a separar-se. Pastor Carlos. Vamos lá. Eu aceitei, né, os argumentos, tá? Agora acho que é a minha parte aqui. Lucas, ou melhor, Nicolas, eu entendo que, no seu ponto de vista, você vai defender com unhas e dentes que o recasamento é um problema. No entanto, pastor Nicolas, eu entendo que todas as escolas rabínicas que fazem a interpretação de Deuteronômio 24, pastor César e ouvintes, elas concordam com um ponto de vista. Todas elas, as 3 escolas, concordam com um ponto de vista. Qual? Quando é dada a carta de divórcio, a pessoa repudiada, essa pessoa está livre. A carta de divórcio é um documento. Todos concordam com isso, os rabinos concordam com isso, quando fazem a leitura interpretativa do texto. Portanto, o que não era aceitável é o que está no capítulo 5 de Mateus, é o que está em Deuteronômio 24. O repúdio sem a carta de divórcio. Porque o que acontece é que há uma diferença entre o repudiar e o divorciar-se. O que era o repúdio? Era desprezar o cônjuge, era maltratar, era não dar mais a ele os direitos conjugais, no entanto, não divorciar-se dele. Aquela pessoa ficava presa a outra pessoa, sem ter direitos, a liberdade para fazer o que queria fazer, e com essa escravidão, com essa prisão, essa pessoa não poderia também casar novamente. Então, o que Moisés diz, o que Jesus diz em Mateus 5, quem repudiar sua mulher, que dê-lhe carta de divórcio. Porque o repúdio, ele era informal. O divórcio, ele era formal, ele era um documento. Outra coisa, meu caro Nicolas, que deve ser considerado. Capítulo de número 7, versículo 15 de 1 Coríntios. Paulo diz assim: se uma mulher, começa pela mulher, se uma mulher crente vive com um homem descrente e esse consente em viver com ela, que não o deixe. Ou se um homem crente vive com uma mulher descrente e essa consente em viver com ele, que não o deixe. Porém, se o deixar, nós não... Se o descrente se apartar, este não foi chamado para a escravidão. O texto deixa bem claro isso. Eu queria pedir que você, meu caro Nicolas, se pudesse, fizesse a interpretação dessa expressão dada por Paulo. Sem problema. O que Paulo quis dizer... Com servidão. Quando ele usa a expressão servidão no capítulo 13, ou melhor, capítulo 7, versículo 15. Muito simples. O que ele está falando é o seguinte: o incrédulo quer ir embora. Essa iniciativa não pode partir do crente. Sim. Certo? Isso fica claro. O que Paulo está falando ali é o seguinte: se o incrédulo quiser ir embora, a parte crente não tem mais que cozinhar pro incrédulo, a parte crente não tem mais que ficar pagando plano de saúde pro incrédulo, a parte crente não tem que ficar satisfazendo as questões sexuais do incrédulo. É isso que é servidão. É você estar no contexto do convívio e as suas responsabilidades. É só isso. Mas o apartar aqui é separar-se, né? É separar-se, é claro. Separar-se do convívio. Certo. Não anular o casamento. O casamento continua existindo. No seu ponto de vista. Não, no ponto de vista de Paulo. Porque no mesmo capítulo, o versículo 39 fala que está ligado. Caso. Aí é o caso, da morte de um dos cônjuges, né? Não. Aí Paulo está falando, morrendo o cônjuge, claro. o outro está livre. Não dá para misturar Romanos 7 com Coríntios 7. Não, mas são assuntos diferentes. Isso, Romanos 7 é a morte. 1 Coríntios 7 também. 7 tá todo mundo a mulher está ligada enquanto vive o marido. Pronto. Isso daí é um princípio que se aplica a qualquer coisa. Senão Paulo falaria assim, ó: a mulher está ligada enquanto vive o marido, enquanto ele for fiel, enquanto ele pagar as contas. Mas não é isso que Paulo fala, pastor. Paulo fala, enquanto os dois estão vivos, o casamento é indissolúvel. E as implicações disso para a vida da igreja são imensas. Porque significa que o casamento é uma coisa muito séria. Muito séria. E tem gente que entra no casamento achando que o casamento é uma aventura, é uma viagem de Uber, onde você entra e sai a hora que você quiser. Mas o casamento é uma viagem de avião. Você entra, você só vai sair
no destino. Você não abre a porta do avião e pula. Não existe essa possibilidade. Eu concordo contigo. E é isso que Paulo está defendendo aqui. Assim como Jesus defendeu, assim como, por incrível que pareça, por mais difícil que talvez possa parecer no primeiro momento, Moisés defende isso também em Deuteronômio 24. Deus instituiu isso lá em Gênesis. Ficou a minha pergunta de Deuteronômio 24. Isso, a gente pode ir para Deuteronômio 24 agora. Vamos lá. A gente tem que entender que o contexto da conversa de Mateus 19 é Deuteronômio 24. É citado lá, ipsis literis, ele cita trechos de Deuteronômio 24. Exatamente. Então vamos lá. Lá em Deuteronômio 24, que é a base da pergunta feita pelos fariseus a Jesus, ele diz o seguinte, se uma mulher, deixa eu lembrar aqui de Mateus 24, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 24 não, 19. Mateus 19. O pessoal chega para Jesus e fala assim, é lícito eu separar por qualquer motivo? E aí ele está fazendo uma citação lá de Mateus capítulo 24, de Deuteronômio 24, quando Jesus fala, quando o Senhor, através de Moisés, institui o divórcio. Isso, então vamos lá. Lá em Deuteronômio 24, ele diz o seguinte, que se um homem achar numa mulher alguma coisa feia ou indecente nela, ele vai lavrar um termo, ele vai lavrar um documento de divórcio. E vai dar na mão da mulher e vai despedir. E ela saindo da sua casa, se casando com outro homem, obviamente ela só pôde se casar com outro homem com a carta, graças àquele documento, senão ela já estava casada com o primeiro. A Maria já estava casada com o João. Como ela conseguiu casar com o Manuel? Como ela conseguiu? Não tem como, ela só pode se casar por conta daquele documento. Versículo 3. E se este a aborrecer, lhe lavrar um termo de divórcio, então ela está indo para o segundo divórcio, e lhe entregar na mão, tá falando de um documento que ela recebe na mão, e a despedir da sua casa, e se esse último homem que a tomou morrer, ela não pode voltar a ser esposa do primeiro. Então é disso que ele tá falando. O Deuteronômio 24 tá dizendo o seguinte, a Maria casou com o João, separou, o João deu um documento. Com esse documento ela casou com o Manuel. Aí o Manuel se divorciou dela e deu para ela um documento. Ela ficou com esse documento. Aí o Manuel morreu. Aí ela tá sem os dois homens. Ela tá sem os dois. O texto diz que ela não pode voltar a se casar com o primeiro. E esse é o contexto puro de Deuteronômio capítulo 24. Não seria esse documento que a Maria recebeu do João primeiro e depois do Manuel, se eu troquei os nomes, me desculpe, o que permitia a ela ser de outro marido? Não. O que acontece ali em Deuteronômio 24 é o seguinte, o povo estava banalizando a coisa. O povo estava vivendo, curtindo a vida doidado, ignorando a perenidade do casamento. Então, quando é instituída essa legislação do divórcio, é importante dizer que em nenhum momento Deus está aprovando isso. Sem sombra de dúvida. Porque a Bíblia também é clara, Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Isso não é discutível. Ok, então nós dois concordamos, nós três concordamos que o divórcio é odiável a Deus e, portanto, tem que ser odiável a nós também. O divórcio não é uma coisa bem-vinda. Isso, exatamente. Então, em nenhum momento aqui Deus está incentivando o divórcio. Ou está falando, não, agora o divórcio é legal. Não, em nenhum momento ele está falando isso. Se divorcia à vontade, não é isso? Não, jamais. O que Deus está, o que está acontecendo aqui é que há uma legislação para impedir abusos. Uma legislação para proteger, que foi o que a gente falou lá atrás. Mas em nenhum momento há uma aprovação ou incentivo. Abusos, excessos. Isso. Então vamos lá. O que acontece aqui? Vamos ler o texto. Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, aqui, coisa indecente... É discutível. É discutível até que ponto seria isso. Mas enfim, tinha os mais liberais, que falavam que poderia ser qualquer coisinha, tinha os mais restritos, enfim. Mas essa é a base da pergunta, porque eles falam, pode ser por qualquer motivo? Isso, exatamente. Jesus recorre a Gênesis e fala, não, a coisa não é desse jeito. Vamos lá. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, note que Moisés aqui está narrando um caso. Ele está contando uma historinha. Um exemplo. Ele está contando uma história. Se acontecer de um homem dar carta de divórcio, despedi-la de casa, e se ela saindo de casa for e se casar com outro homem, Moisés não está aprovando nada. Ele está contando a historinha. Ele está contando a historinha. Por quê? Porque é isso que estava acontecendo. É isso que estava acontecendo. Só que antes não tinha nenhuma proteção legal. E o que acontecia? O homem despedia a mulher ficava lá solta, ia, voltava, aquela coisa toda. O homem também ficava se entregando ali. Então existe aqui uma historinha que está sendo contada. A questão é que a carta dá a ela liberdade. Não. O texto não disse isso ainda, pastor. O texto não disse. Moisés está contando a historinha. Continue lendo. Vamos continuar a historinha. E se este a aborrecer, ele está continuando a historinha, outra etapa na historinha. E se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então, seu primeiro... Agora vem o então. Esse então é como nós vamos lidar legalmente com esse caso. Certo. Então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Ela não pode separar o segundo e voltar pro primeiro. Mas aí, aqui, César, vem a explicação da sua pergunta. Peraí, mas ela não podia ter feito isso? Não. Olha como diz o versículo 4 aí. Depois que foi? Contaminada. Opa. Aí lascou. Então, peraí, Moisés está falando, o recasamento contaminou. O recasamento comprometeu aquela mulher. Ela poderia estar legalmente casada com o segundo. Se o outro não tivesse morrido, ela poderia.
O texto continua, o texto reforça ainda. Não tem como fugir disso, gente, desculpa, mas não dá. É pura conveniência, não dá. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O terceiro ato é abominação, voltar. Não. Voltar para o primeiro. Não, o texto fala depois que ela foi contaminada. Mas o que é abominação? Vamos interpretar o texto. Calma. O abominação lá é voltar com o primeiro. É voltar para o primeiro. Não é o primeiro divórcio. Não. O texto está falando aqui depois que foi contaminada. Diz respeito ao recasamento. Não tem como fugir disso. Não tem como eu falar depois de um ato que ainda não aconteceu. Tu falaste há pouco que não inventas interpretação. Eu tô lendo o texto. E aqui, quem está me respaldando aqui, não eu poderia, eu estou interpretando o que o texto diz. Mas o pessoal de casa aí, que acha que a gente inventa coisa da cabeça também, professor Davi Murk, a autoridade incontestável no assunto família no Brasil. Autoridade, assim, de calibre alto. A obra magna dele tá aqui. Lar, Casamento e Família, publicado pela editora Agnus, um comentário bíblico de várias passagens sobre família e casamento, inclusive Deuteronômio 24. E ele diz o seguinte, palavras dele aqui, olha só. O texto caracteriza a pessoa recasada, mesmo depois de um divórcio legítimo, entre aspas, em que o marido entregou um termo de divórcio nas mãos da esposa e a despediu da sua casa, como sendo adúltera. A mulher tornava-se contaminada depois do novo casamento, por isso não podia voltar-se ao primeiro. Agora, uma coisa interessante de notar nesse texto, o professor Davi Murk também destaca isso. O texto reconhece que 2 casamentos existiram. Ou seja, ela se tornou bígama. Meu Deus! É a tragédia. Você olha para o Antigo Testamento, só tem tragédia com quem toma mais de uma decisão. Eu tenho que fazer um intervalo, calma aí, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu vou discutir isso aí no próximo bloco, porque assim, o que fazer diante de uma interpretação como essa que o Nicolas apresentou agora, Nicolas, diante do fato de que a poligamia era tolerada no Antigo Testamento, de alguma forma, e vários servos de Deus eram polígamos. Boa pergunta essa. Davi, por exemplo, era um homem segundo o coração de Deus e polígamo. Se isso aí já é uma imundície, então o Davi tá nesse patamar aí. O Moisés tá nesse patamar aí. O Abraão tá nesse patamar aí. O Jacó tá nesse patamar aí. Tantos patriarcas, Salomão, enfim, vários reis e tudo mais. Então, a gente vai para um intervalo rápido e voltamos. Enquanto isso, você curte aí o nosso vídeo, dê um like aí para ajudar no posicionamento. Eu tinha a palavra aqui agora vai para o pastor Carlos Wagner. Bora lá. Eu queria estender o debate também com o seguinte ponto de vista. As escrituras estabelecem normas e leis, mas em muitos casos existem suas exceções. O exemplo clássico disso é Josias, que celebra a Páscoa no segundo mês em vez de celebrar no primeiro, né, conforme Crônica cita. E Deus não condenou a Josias, mesmo que a Páscoa havia sido determinada na lei como obrigatória no primeiro mês, no mês de Abib. Uma outra exceção é que quando Davi está com fome com seus amigos fugitivos, ele entra no lugar santo e pega o pão da proposição e come e sai sem culpa. Quando, pela lei, ele teria sido fulminado, que aquele pão era para os que estavam consagrados. O sábado é um outro exemplo clássico disso, faz parte dos 10 mandamentos. Mas em algumas ocasiões ele também foi quebrado. O casamento foi feito para não ser desfeito. Eu concordo contigo, pastor Nicolas. Temos que valorizar o casamento. Somos pastores, senão que sentido faria se nós celebrássemos um casamento com o intuito de desfazê-lo? Não faz sentido. O que eu penso nas escrituras, que pode estar errado, não sou soberano em meu ponto de vista, é que existem exceções, que determinados casos devem ser julgados com mais equilíbrio, sem nenhum tipo de assentismo, que às vezes não é teologia, é pura filosofia e modo de vida, como o budismo e daí por diante, e que nessa interpretação nossa pastoral, existem situações que até mesmo remetem a um perigo de vida de uma pessoa, em que esta pessoa, ela não tem outra opção. Agora eu te pergunto, vai na tua igreja congregar um samaritano, que já foi casado várias vezes, mas agora ele é cristão. O que fazer com essa pessoa? Eu vou literalmente ignorar que Deus tem algo com ele, que a obra de Deus na vida dele é grande, porque quando este não conhecia a Deus nem o Evangelho, ele teve uma vida perdida, uma vida perniciosa? Não. É de se considerar que Jesus falou aos judeus, aos que estavam sujeitos à lei, Paulo falou aos gentios, e quando Paulo fala aos gentios, ele traz orientações. E outro detalhe, há uma diferença entre monogamia, poligamia, tá? E um outro termo que eu classifiquei aqui, que nós devemos considerar, porque em cada contexto a gente precisa fazer uma interpretação correta, para não terminar colocando no texto a nossa interpretação, a digamia, né? Então há uma diferença entre poligamia, monogamia e digamia. A digamia é quando há um segundo casamento posterior ao primeiro, sabe? Então é preciso entender que quando o assunto é vida conjugal, é tão grave que somente Moisés, Jesus e Paulo tratou dele. E a gente precisa ter um certo equilíbrio, porque eles eram pastores também,
E eles trouxeram soluções diante de vários problemas que hoje que antes não existia como existe hoje. Ok. Pastor Nicolas. Bom, vamos lá. A pergunta que o César fez antes do final do bloco foi sobre poligamia no Antigo Testamento. Realmente, você olha para Abraão, você olha para Jacó, você olha para Davi, você olha para Salomão, você olha para os heróis da fé do Antigo Testamento e você vê os caras escorregando na ética matrimonial. Bom, duas considerações sobre isso. Em primeiro lugar, há de se levar em conta a revelação progressiva de Deus. A lei só foi dada por Moisés. Então, muitos preceitos que nós encontramos em Moisés, evidentemente Abraão, Isaac, Jacó não sabiam. Isso é ponto pacífico, né? Então, muitos detalhamentos eles não conheciam. Por quê? Porque na revelação progressiva de Deus, a ética matrimonial foi sendo ampliada. Porém, isso não justifica a postura deles. Por quê? Porque desde Gênesis 2, você tem ali o embrião da ética matrimonial, porque Deus fez Adão e Eva. Deus não fez Adão, Eva, Maria, Josefina, é Adão e Eva. Logo, o ideal de Deus, ao qual Jesus remete em Mateus 19, é um homem e uma mulher. Então, a poligamia já seria embrionariamente condenada a partir da tradição oral que os patriarcas tinham na época já, da origem do casamento. Além disso, a outra consideração é que todos os polígamos do Antigo Testamento tiveram dor de cabeça por causa disso. Todos. Deus usou essas circunstâncias, é claro, por exemplo, a poligamia, a bigamia de Jacó, redundou, de algum modo, como Deus usa o mal aos seus propósitos, redundou no nascimento da nação de Israel. Então a gente sabe que Deus usa coisas erradas para atingir seus alvos justos, mas em nenhum momento Deus aprova aquilo. E todos os exemplos do Antigo Testamento, talvez o mais dramático seja Salomão, pelo comprometimento espiritual dele, a gente percebe que isso teve um alto custo para ele. Então a ética matrimonial do Antigo Testamento, desde Gênesis, já aponta que a poligamia não é o ideal de Deus, e ao longo da revelação progressiva isso fica mais claro, e nós vemos as consequências negativas disso. E no Novo Testamento isso fica absolutamente cristalino, como já era boa parte do Antigo Testamento também. Então, assim que eu vejo essa questão da poligamia no Antigo Testamento. Em nenhum momento há uma aprovação disso. Em nenhum momento há uma aprovação. O que acontece é que Deus usa isso para atingir seus propósitos. E por que isso não pode funcionar agora? Como assim? Porque vamos para falar de soteriologia, por exemplo. Se eu disse assim, na nossa igreja, uma pessoa não pode ser diácono, por exemplo, se ele recasou. Não pode ser pastor, não pode ser... Ok, essa ética está lá bem documentada na Bíblia, está tudo bem. Agora, você disse que você recebe pessoas como membros da igreja. Ela pode ser batizada? Pode, claro. Ela pode participar da ceia? Claro. Ela é salva? Sim, totalmente. Isso aí não diz, a salvação não diz respeito ao nosso estado civil. Então não compromete a salvação? Claro que não. Eu defendo que a salvação não se perde em hipótese alguma. O que acontece é que a pessoa tem 2 casamentos, ela está numa situação irregular. Ponto. Ela está numa situação irregular. Como ela vai resolver aquilo? Ah, pastor, então já sei. Ah, Chapolin, eu não vou contar com a minha astúcia. Vou voltar pro meu primeiro casamento. Não adianta, você vai continuar sendo esposa da segunda. Não tem o que fazer. Não tem como fazer. Você tem 2 casamentos. Então eu vou orar pra minha primeira esposa morrer. Bom, oração imprecatória já é assunto para um outro programa. Não cabe aqui. Agora, vamos fazer uma interpretação de João 4, então. Não seria aquela mulher samaritana uma vítima do contexto de Deuteronômio capítulo 24? Não estaria ela vivendo aquela história de Moisés? Ela não teria recebido carta de divórcio do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto marido? E agora até talvez desacreditado do casamento, estava vivendo uma vida promíscua. E Jesus foi lá para resgatá-la. Esta mulher, ela era uma israelita, temente a Deus, mas que tinha insucessos na vida matrimonial. E agora Jesus estava abraçando ela. Mas Jesus aprova o que ela faz? Porque assim, falar que ela era recasada, se é que era essa a situação, isso daí não tem problema nenhum. O que eu falei, eu aceito pessoas na igreja que tem essa condição. Agora a questão é, eu aprovo aquilo? Esse é o ponto. Porque se eu aceito e falo, não, é recasado, pastorzão aqui, ó. Sabe o que eu tô fazendo? Todos os jovens vão olhar e falar, então o meu pastor, ao aprovar aquilo, ele está falando que a ética matrimonial não vale nada. Mas nada. A questão, o casamento não tem valor. A questão, Nicolas, não é essa. Eu não é jogar tudo num cesto. Não, eu não estou jogando num cesto, que há pastor. situações... Aquela mulher, ela era, digamos que ela fosse uma exceção em meio a muitas outras situações. Pastor, eu não posso criar exceções que a Bíblia não contempla. Mas Jesus foi ficar atrás dela. Mas eu não posso... Mas Jesus não foi lá para resolver as questões matrimoniais dela. Ele não foi até a sinagoga, puxou a capivara dela para ver lá, isso daqui você casou, isso aqui você casou. O que Jesus foi pregar para ela foi sobre a salvação. E apresentou a miséria espiritual dela, que se refletia numa ética matrimonial frouxa. Mas a questão não é essa. A questão é, o senhor fala de exceções, mas o senhor cria exceções que a palavra de Deus não cria. Deus tem autoridade para criar as exceções na palavra dele. Eu não. Eu não crio. Eu apenas a identifico. Não estou criando em nenhum momento. Em Deuteronômio 24, o texto deixou claro que havia exceções. Não, mas nós já explicamos e você tem que concordar com isso. Não, nós já explicamos Deuteronômio 24. Já explicamos Deuteronômio 24, 1 Coríntios 7, Mateus 19. Entendemos que há uma diferença entre repudiar e divorciar. Não, isso aí o senhor colocou por conta própria. É uma interpretação
interpretação rabínica. Não, mas é rabínica, até a interpretação rabínica tinha um monte de coisa rabínica que não tem nada a ver. O que nós olhamos é pro campo semântico e vê que são sinônimos. Calma aí, vamos lá. A gente não pode também desclassificar. Por exemplo, o senhor apresentou um autor aqui, Davi... Que não é rabino. Eu nunca vi, mas tá tudo bem. Ele não concordou com o que o senhor apresentou aqui. Não sei se o senhor conhece esse livro. Conheço. Tá, mas o senhor concorda com o que ele está falando? Não. É uma coisa. Agora ele está apresentando as escolas rabínicas que Jesus conhecia também. O pessoal de casa vai ter que falar, ok, eu vou ficar com a opinião do pastor Carlos, vou ficar com a opinião do pastor Nicolas. Agora, o que eu estou alertando é o seguinte, esse caminho é de desgraça. Essa opção leva à desgraça da igreja e das famílias. Eu não estou falando que o senhor é alguém que não liga para a família, que não liga para a igreja, que é um negligente, mas eu estou falando que ideias têm consequências. E eu sei lá na frente o que vai dar isso. Eu sei porque lá atrás, décadas atrás, quando no Brasil esse papo de divórcio ganhou vulto e as igrejas abraçaram aquilo como um discurso de não, isso daí era no passado, nós temos que atualizar as coisas, nós temos que ver os problemas sociais. Quando isso aconteceu lá atrás, hoje nós estamos colhendo os frutos disso com famílias destruídas, igrejas destruídas, o evangelho sendo emporcalhado por conta de ética matrimonial. Inclusive, como eu mencionei no primeiro debate, eu reforço aqui, João Batista morreu por causa de ética matrimonial. Então o pessoal do chat fala aí, né, pastor Nicolas é muito arrogante, não sei o que lá. João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Eu perderia a minha por conta do que eu tô falando aqui. Eu morreria fácil. Pastor Nicolas, você morre pela sua ética matrimonial? Morro, claro que eu morro. Porque isso daqui diz respeito a um projeto santíssimo. Isso aqui diz respeito a uma ética elevadíssima. É algo que eu não tenho autoridade nenhuma pra tocar, pra mexer, eu não posso. E se você aí de casa acha que você tem autoridade, qualquer mínima, pra ir contra a palavra de Deus e modificá-la, prepare-se, porque você colherá as consequências disso. Com a palavra de Deus, não se brinca. Concorda que ninguém pode alterar a Bíblia e tal, tudo mais. A gente vai chegando aqui perto do final, e aí eu vou propor aqui pra gente estender uns 10 minutinhos, pode ser pra você? Pode ser pra você? Por mim, tudo bem. Aí a gente finaliza com mais tempo, senão cada um tem segundos aqui pra falar. Vai ter parte 3. Senão vai ter parte 3. Então, vamos lá. Volto aqui, eu parei com quem? Com o Nicolas. Com o Nicolas. Então, volto aqui, pastor Carlos Wagner, e a gente vai finalizando aí. Então, cada um faz uma exposição legalzinha aí de uns 2, 3 minutos e bora. Vamos lá. Citando o texto novamente de 1 Timóteo capítulo 3, que o bispo, o diácono, seja marido de uma só mulher. Há 3 formas de interpretar esse texto. A primeira é literal, a segunda é moral, a terceira é ilustrativa. Eu prefiro ficar com a segunda forma de interpretar o texto, a moral. Quando Paulo diz que o bispo, o presbítero, seja marido de uma só mulher, vale lembrar que o ambiente social dos gentios naqueles dias não era como o de hoje. Tem que levar em consideração que a cultura greco-romana permitia que o homem tivesse 3, 4, 5 mulheres, até mesmo uma parte da cultura judaica permitia isso. Então, era comum que ele tivesse mais que uma mulher. Eu entendo e abraço a ideia, pastor Nicolas, de que o casamento é inviolável, o casamento é de Deus, de que o casamento foi feito para não ser desfeito. Eu estou casado com a mesma mulher há 23 anos e, se Deus permitir, vou ficar mais uns 30, 40, 50, Deus o sabe. Menos um pouco, não, 40, 50 não vai dar. Mas tudo bem. Então, eu não discordo contigo nesse contexto. Agora, há de convir, por mais inflexível que você queira ser no texto, que há momentos em que se exige uma flexibilidade do texto, se exige uma interpretação um pouco mais abrangente. E quando nós somos confrontados, porque há textos nessa situação, pastor César, que é complicado de se interpretar, e você há de convir comigo que não é fácil simplesmente chegar a inventar uma interpretação. Esse texto precisa ser devidamente interpretado, transmitido com a clareza. Moisés, é inegável que ele deu carta de divórcio, que ele citou o recasamento, a bigamia, que ele referenciou isso, capítulo 24. Isso foi passado na face de Jesus no capítulo 19 de Mateus, porque as escolas queriam receber um apoio por parte de Jesus, ele era um mestre na ocasião já respeitado, e Jesus remeteu-se ao livro de Gênesis, capítulo 3. Isso é inegável. Não dá para tapar aí o sol com a peneira. Agora, o que eu convido você e os ouvintes a fazer é nós analisarmos os casos, as situações da realidade da vida, do dia a dia, porque tem casamentos que não é cima de rosa toda, pastor César. Tem pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora que estão correndo risco de vida, que estão sofrendo violência doméstica, que estão sendo vítimas todo santo dia de um terrorismo psicológico. E aí, como nós pastores vamos lidar com isso? Além de ser um caso de polícia, também este caso é um caso da igreja gentílica. E nós precisamos tomar um cuidado quando, em determinados casos, nos tornamos inflexíveis. Então é baseado nisso que eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, meu argumento, tá? E, segundo esse ponto de vista, eu defendo que, dependendo do caso, da situação, sim, é necessário que haja um divórcio e um novo casamento, uma nova vida conjugal.
Nicolas, mais uma vez, cara, obrigado por estar aqui e encarar a parte 2 aí desse tema que é bem indigesto. Suas palavras finais aí, use o tempo que você precisar. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a Bíblia, como eu já disse, ela própria aponta as exceções ou as permissões ou as concessões, porque Deus é o legislador e não o homem. Então, quando nós falamos de divórcio, é verdade que a Bíblia aponta algumas circunstâncias em que o divórcio é possível, mas jamais incentivado. Deus continua odiando o divórcio no Novo Testamento do mesmo jeito que odiava no Antigo. Isso daí não mudou. Quais são as circunstâncias em que o divórcio é permitido? O divórcio é permitido no caso do abandono de incrédulo, 1 Coríntios capítulo 7. O divórcio é permitido, ainda que haja algum debate em torno disso, no caso de imoralidade ou de adultério, ainda que algumas pessoas digam que nem nessas circunstâncias isso seria permitido, mas... Está claro em Mateus 19. Né? Mas existe ali o indício de que, por causa da dureza do coração do homem, é permitido fazer isso. E existe uma outra situação que não está diretamente apresentada ali na Bíblia. Eu digo diretamente porque não tem um texto que fale sobre isso. Por exemplo, violência doméstica. Mas aí nós lidamos com a ética cristã, onde nós aplicamos os outros princípios da palavra de Deus à situação. Então, no caso de violência doméstica, entre o valor da vida e o valor do casamento, qual vale mais? Então, num choque de valores, nós optamos pelo valor maior. É assim que a ética cristã funciona. Então, nesse caso, quando há um conflito ético, a ética cristã diz que o divórcio é permitido, possível. Mas, em nenhuma dessas circunstâncias, o recasamento é aprovado. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Porque muitos irmãos tiveram experiências ruins de casamento porque entraram no casamento sem a devida orientação bíblica, porque entraram no casamento com expectativas erradas, porque entraram no casamento sem entender o que era o casamento. Isso é culpa dos pastores, isso é culpa da igreja, isso é culpa do próprio crente, negligente com o estudo da Escritura. E acham que tem o direito de desfazer as coisas e ficar constantemente buscando a própria realização, a própria felicidade. Então não deu certo aqui? Não, agora eu vou procurar minha felicidade, minha realização numa tentativa 2, numa tentativa 3, numa tentativa 4. Além das estatísticas que mostram que isso não acontece, porque a pessoa que se divorcia uma vez e recasa vai ter problema no segundo casamento também, no terceiro, quarto, por aí vai. Basta ver os famosos aí da televisão, da mídia, da música, que se casaram milhares de vezes. A Bíblia nunca aprova nada disso. A Bíblia não aprova essa postura em contexto nenhum, nada, zero. O recasamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é reprovado por Deus claramente. Inclusive, depois daquela questão que Jesus apresentou sua resposta aos fariseus, os discípulos, ouvindo aquilo, disseram o seguinte, Mateus 19:10, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E é verdade. Se o casamento é tão sério a esse ponto de ser algo indissolúvel, inquebrável, perene, então se você não está preparado para isso, não casa. Não case. Porque você vai destruir a sua vida e você vai destruir a vida do seu cônjuge. Se você não assumir esse compromisso de inviolabilidade, indissolubilidade do casamento, se você acha que o casamento é uma grande festa e você entra e sai a hora que você quiser, ou em circunstâncias específicas você sai e casa de novo, se você fizer isso, você vai destruir a vida da sua família, dos seus filhos, da sua igreja, você vai acabar com a sua vida espiritual, com a sua vida familiar, com a sua vida eclesiástica por conta de uma ética matrimonial frouxa. Os discípulos perceberam isso e falaram, é melhor então não casar. E Jesus falou, versículo 11, Jesus porém lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. E o apóstolo Paulo depois confirma em 1 Coríntios capítulo 7, que, de fato, a pessoa que se casa tem responsabilidades que o solteiro não tem. Então é uma realidade que tem que estar na mente de todos os nossos ouvintes. Casamento não é brincadeira. Mas um pedaço de papel muda essa realidade. Ilusão. Isso daí o mundanismo colocou na mente das pessoas achando que o que se faz lá no cartório é o que valida ou invalida o casamento. Grande bobagem. Grande bobagem. Se você é divorciado, já se casou 1, 2, 3, 4, 20 vezes, você tem 4, 5, 20 esposas, independente do que o cartório diga. Então é importante ter isso em mente. E o que eu queria terminar aqui da minha fala é que nós temos que avaliar todas as circunstâncias da nossa vida à luz da palavra de Deus. Não à luz do caso a caso. Mas aqui a Bíblia não vale, ou aqui a Bíblia não entra, aqui a Bíblia não contempla. Não. O que nós lemos em 2 Pedro 1:3 é o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio perseverança, perseverança piedade, piedade fraternidade, fraternidade o amor. E o apóstolo Pedro continua falando da frutificação disso. O que eu quero dizer para você é o seguinte:
Se você é um crente, se você já creu em Jesus como seu salvador, se você já se desiludiu da bobagem de que o casamento é o que dá sentido à sua vida, de que o relacionamento conjugal é o que dá norte à sua vida, se você já abandonou essa bobagem e creu que Jesus é quem mata a nossa sede, é quem mata a nossa fome, você então tem tudo o que precisa pra vida e pra piedade. Tudo. Não te falta nada, porque o Espírito Santo habita em você, você tem a Escritura, você tem a igreja, você tem todas as ferramentas para frutificar em obediência. Então, por mais difícil que seja o seu desafio de se manter sozinho, depois de uma separação, depois de um divórcio, por anos, e eu conheço casos de pessoas que estão há décadas nessa situação, você deve saber que você tem tudo que precisa para suportar essa situação. E você deve manter no seu horizonte a perspectiva eterna, de que as dificuldades desse mundo nem se comparam com as glórias futuras. Creio que esse tema é um tema bastante delicado. Creio que o divórcio, ele pode ser concedido apenas na questão da porneia, lá em Mateus capítulo 19, isso é claro. E esse ato chega a ser um ato de graça, e eu vou explicar por quê. Porque no Antigo Testamento, se houvesse traição, essa traição era resolvida com a morte através do apedrejamento. A morte através do apedrejamento. No Novo Testamento, no lugar de ser apedrejado, você recebe um documento. Você recebe o papel do divórcio. Então, e você também tem chance de se arrepender e de colocar sua vida no altar novamente e seguir em paz com Deus, mesmo sem o seu casamento. Porque é claro que a primeira pedida, a primeira via, né, para uma pessoa que sofreu esse tipo de violência é o perdão. Mas nem todo mundo tem capacidade, tem muita coisa envolvida às vezes e tal. Então, às vezes, é claro que o perdão deve ser liberado, mas a continuidade do casamento, a manutenção dele, as rédeas estão dadas ao cônjuge inocente, num momento de uma agressão como essa. E aí, esse cônjuge inocente vai decidir se o casamento, se o relacionamento continua ou não. É claro que é sempre muito triste quando a gente lida com divórcio. Mas, se separar, o João traiu a Maria. Então, se ele se casar com outra, ele está em adultério. O nome é isso. O nome é isso, é adultério. Eu sei que o Nicolas em dado momento diz, não, mas a gente recebe, a salvação tem a ver, tá, ok, tudo bem. Então nesse caso eu sou um pouco mais hard, eu vou dizer que se esse casamento tá errado, então essa pessoa tá em adultério. O nome que se dá isso é adultério. E ele vai, é com Deus, eu não sou dono do céu, salvador, nem nada disso, mas o nome é isso aí, é adultério. Agora, então nessa parte eu sou muito mais hard aí do que o Nicolas nesse ponto. Porém, eu entendo que em Mateus capítulo 19, para o cônjuge inocente ali, o que foi traído... A vítima. Para a vítima, ali, a carta de divórcio lhe dá o direito de ter um novo relacionamento por conta de Deuteronômio 24. Quando a mulher recebia o documento, ela podia ser de outro marido. Entende? Então, e Jesus não mexeu nesse quesito. Ele só diz assim, se alguém... cadê o texto? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por conta do porneia, e se casar com outra, comete adultério. Então, quem fizer isso, se não for pelo motivo bíblico, pela exceção, nesse caso comete adultério. Então, eu entendi a versão, ele disse, uma versão aqui, uma tradução seria assim e tal. Mas como eu não conheço nenhuma tradução que traduza do jeito que ele mesmo leu, que ele sugeriu, então é difícil para mim. Então, eu não manjo muito de grego, não é minha área, mas Jesus Cristo disse que se alguém repudiar sua mulher, não sendo por relação sexual ilícita, e se casar com outra, aí sim comete adultério. Mas o tema é indigesto, é complexo, é complicado. Nicolas, obrigado. Pastor Carlos Wagner, obrigado. Rafael, obrigado, Deus abençoe. Eu fico por aqui. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.